Fala pessoal, Rodrigo Sebra na área, trazendo mais um vídeo aqui do canal Diário de Gain e Loss. Hoje é dia 12 de abril de 2024. Trago aqui as minhas operações realizadas no dia para o meu diário de trade. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, dê um like, compartilhe o vídeo para que a gente possa ir mais longe possível. Vamos direto ao ponto, né? Semana complicadíssima, muito ruim para mim. Alguns aspectos foram fundamentais para que a semana tenha ocorrido da pior maneira possível, né? Dia de loss, eu tive a segunda e terça-feira com dias positivos. Segunda e terça foram razoavelmente positivos. Na quarta eu tomei um loss pequeno numa operação que eu estava em teste. E na quinta e na sexta foram erros que não se podem ser cometidos e eu cometi nesse processo de aumento de lote. Do mês de março para o mês de abril, para quem não sabe, eu aumentei os meus lotes saindo de dois contratos para 5 contratos, já que já que eu vinha performando bem janeiro, fevereiro e março, né? Por mais que tenha ficado ali entre o 0 a 0 e o positivo, o meu psicológico e as minhas estratégias estavam sendo respeitadas, né? Então acabei me dando ao luxo de aumentar esses contratos. Porém, 2 dias seguidos aí de saída do eixo da operação. E isso é muito ruim, né? Ontem eu fiz uma entrada, e essa entrada ela me deu a chance de sair porque ela foi contra mim e acabou prejudicando, né, minha, a minha entrada. Eu, eu fui a favor dela, ou melhor, ela foi contra mim, 150 pontos, e depois voltou, e eu tive a chance de sair e não saí. E hoje foi um dia diferente também, porque eu cometi um erro que eu não devo cometer. Eu sigo uma sala operacional e dentro dessa sala existe vários setups. E dentro de todos os setups que foram criados, eu justamente entrei nessa sala porque eu tenho um setup muito parecido. E isso ajuda e contribui muito para a sua operação. Contribui muito para você entrar numa operação ou não. E eu cometi esse erro. A sala deu um call de um outro operacional que eu não trabalho e eu cometi o erro. Qual foi o erro? Rompimento de todas as médias, né, com volume. Foi assim, estava dentro do setup, né? E como eu já não estava operando, e aí está o problema. Você vem de 2 dias de loss, você quer recuperar em qualquer setup que aparece e que apareça. E aí foi o erro meu. Deu a entrada, que foi um outro erro. Foi por volta das 10h28, às 10h30 tinha abertura do mercado americano. O setup ele pede para você colocar o stop abaixo da média, abaixo do seu candle de entrada, e eu acabei colocando abaixo das médias. Coloquei abaixo do ajuste ao invés de ter colocado aqui. Se eu tivesse colocado abaixo do candle 17, se eu tivesse colocado abaixo do candle 17, eu não teria estopado. Ele teria voltado ao meu favor e eu teria saído no 0 a 0. Então eu cometi 3 erros. O primeiro, não ir no meu setup. O segundo, colocar o meu stop fora do local, que deveria ter sido colocado, que era abaixo do candle 17. E o terceiro, que tinha abertura do mercado americano às 10h30 e eu não respeitei. 3 erros. 3 erros em uma única operação que me causaram aí uma perda de 200 pontos, com 5 contratos.
segundo stop do mês com stop cheio. Isso faz com que eu precise urgentemente mudar a minha mentalidade, o meu psicológico nas entradas. Não posso cometer mais esses erros. Erros seguidos de erro. Um erro que você comete pela primeira vez, ok. Mas quando você comete o mesmo erro pela segunda vez, é uma burrice tremenda e eu cometi esse erro não voltando para o stop do 0 a 0, não dando a chance de ir para o break-even. E isso cometeu e me prejudicou na semana onde eu fechei a semana negativa. Vamos lá para o meu relatório de performance. Vamos pegar aqui a semana. A semana eu estou fechando a semana com 260 negativos, um pouquinho mais, tá? 274 negativo em duas operações que foram equivocadas e causaram aí a minha a minha o meu erro nas minhas operações. 9 operações na semana, 33% de acerto é muito pouco, é muito pouco. E eu vou precisar nesse final de semana colocar com extrema urgência para a última quinzena do mês algumas observações que eu não devo cometer para não tomar um prejuízo maior do que já está. Se tratando do mensal, o buraco é um pouquinho mais embaixo, estou com 340 negativo, mas eu acho assim, eu tenho ainda, se a gente colocar aqui o calendário, nós temos ainda 2 semanas e 2 dias, ou seja, tenho 12 dias, eu tenho 12 dias aí para operar bem operado. O que é operar bem operado? Dentro das características que o meu setup foi construído e que as minhas tomadas de decisões foram decididas. Respeitar o processo. Então eu vou ter que trabalhar um para um. Eu acho que eu não, o que eu a princípio já pensei em fazer, não vou buscar o 2 para 1 porque assim, eu estava com 5 contratos, a minha estratégia era de 3 contratos, 4, fazer uma parcial no 1 para 1 e o resto deixar aí. Então agora eu estou num plano de recuperação do mês, tentar empatar o mês, fechar o mês aí no 0 a 0. Então o que eu vou precisar fazer? Vou precisar aí melhorar as minhas entradas, que elas sejam assertivas e que eu respeite o processo, que eu respeite as entradas e que automaticamente eu possa aí também fazer um para começar a recuperar as minhas perdas dos dias anteriores. Porque senão eu corro o risco aí de fechar o mês bem negativo e a situação piorar um pouco mais. Mas é isso, faz parte. Eu também, por um outro lado, vamos pensar pelo lado um pouco positivo, né? A perda de valor é considerável porque eu estou me expondo um pouco mais no mercado. Porém, eu sei que se eu voltar com o meu psicológico ao normal na segunda quinzena e que eu faça operações consciente, respeitando o processo, né? Seguindo a tendência de tudo, eu tenho a absoluta certeza que eu farei aí uma recuperação na segunda quinzena. Lembrando que quem manda é o mercado, não a gente, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês aí tenham fechado o mês ou a semana aí positivo. Espero que vocês comentem aí para eu poder saber quem fechou, quem não fechou. E tá aí também a abertura para me corrigirem, se for necessário me corrigir, dar alguma dica. Tudo isso é de grande relevância, porque o diário de trade que eu faço é para não só para mim, mas é para todos, e eu não sou o dono da razão. Aqui está somente a oportunidade de eu ouvir vocês também que estão nesse mercado como eu. Desejo a todos aí um bom final de semana, se cuidem, cabeça no lugar, que o mês ainda não acabou.
Um abraço a todos e até mais.